Bem-vindos ao HLB Conecta, podcast que trata de diversos assuntos, temas financeiros, gestão de negócios. E a gente vai abordar hoje um tema muito importante, que está em alta, a inteligência artificial e o impacto no mundo dos negócios. Meu nome é Fabrício, sou líder de tecnologia da HLB e estou aqui com o William, da Red Belt. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Prazer, William. Fabrício. Muito obrigado. Joia, a gente abordou um pouquinho da inteligência artificial, mais no sentido de fraudes, né, no último podcast. E a gente viu que tinha bastante assunto para estressar. Agora, pensando no mundo dos negócios, no mundo corporativo, que tipo de impacto ou que tipo de preocupação relacionada à área de segurança é importante que as empresas tenham quando, na utilização desse tipo de ferramenta? O ChatGPT é um exemplo, né, clássico de utilização, desde da construção de um e-mail, da resposta de um e-mail, da elaboração de um texto, de um roteiro, ou mesmo já na área de tecnologia, o desenvolvimento de um código, por exemplo, um código-fonte, né, já em várias linguagens. Esse dia eu fiz um teste lá de uma linguagem Python. Escreva um código em Python para desenvolver uma certa aplicação. E o ChatGPT fez. Então, pensando nesse tipo de utilização, que preocupação a gente pode ter, que as empresas, é bom que as empresas tenham no uso dessas ferramentas? Perfeito, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade. E o primeiro ponto que as empresas elas devem se preocupar é com a privacidade. Então, a partir do momento que eu tenho um problema e eu compartilho esse problema com a inteligência artificial, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou compartilhando. Muitas das vezes, já tem diversos casos de diversos funcionários que estão compartilhando ali trechos do código interno da empresa com a inteligência artificial. Estão compartilhando ali chaves de API com a inteligência artificial, chaves de token, senha, e-mail, um monte de dados sensíveis com a inteligência artificial. Então, as empresas elas devem tomar cuidado, devem alertar os seus funcionários referente à privacidade. Eu não acho que a inteligência artificial ela seja um problema, né? Pelo contrário, ela é muito boa em questão de otimização de tarefas, ajuda principalmente ali na hora de você criar um código, como você mesmo disse. Então, se um programador ali, ele demoraria ali 3 meses para poder entregar o seu projeto, ele vai conseguir entregar esse projeto ali em 1 mês, e aí vai conseguir pegar outros projetos, e aí vai dar mais lucros ali para a empresa. Então, assim, a ferramenta em si é boa. Sim. Um dos pontos de preocupação é a privacidade, ou seja, que tipo de informação eu estou compartilhando com a IA para que ela entregue o resultado que eu quero, né? E agora tem outras questões também de uma preocupação, aí é uma questão mais no campo ético e filosófico, no sentido da IA ela ser um facilitador que acabe fazendo com que a humanidade regrida um pouco. E isso pode, por fim, afetar os negócios, afetar o mundo corporativo, porque você acaba criando uma dependência da IA e o colaborador acaba não pensando por si mesmo. Então, cria essa dependência. Isso é uma questão também que deve ser pensada nesse sentido? Exatamente. Porque, por exemplo, às vezes o colaborador ele quer criar um e-mail. Ele vai lá no ChatGPT, passa as informações que ele precisa e o ChatGPT cria o e-mail. Querendo ou não, ele já está atrofiando ali uma parte do cérebro dele. E quando ele precisar mandar o e-mail e ele não tiver essa inteligência artificial, provavelmente ele vai cheio de erros ortográficos e vai acabar prejudicando ali o próprio desempenho profissional. Entendi. Legal. Então, a IA, novamente, um facilitador, mas deve ser usado com critério. E é necessário estabelecer algum tipo de política interna. Você vê que as empresas precisam deixar claro, né, se elas concordam ou não com a utilização e mostrar, né, deixar claro na política de segurança como os funcionários podem interagir com esse tipo de ferramenta? Acho legal, sim, as empresas elas alertarem seus colaboradores, né, principalmente para não ter ali um prejuízo lá na frente, né? Sim. E outro ponto importante, né? Você, novamente, a gente abordou um pouquinho isso, né, do compartilhamento de informações. Ou seja, você pode ali colocar uma senha, um token, você comentou dessa parte também, mas às vezes até a elaboração de um texto tem a ver com a estratégia da empresa, tem a ver
com a estratégia de mercado, ele quer refinar um texto, por exemplo, interno de planejamento estratégico. Isso também é algo preocupante, ou seja, ainda não está claro como essas informações ficam armazenadas e como elas podem ser resgatadas, né? E aí você cria brechas também em outros campos, né? A partir do momento que você tem uma invasão de um login, por exemplo, você cai num phishing e você consegue resgatar um login de uma conta de uma dessas ferramentas. Você tem acesso, inclusive, a todo o histórico. Então, é uma preocupação também nesse sentido, de saber que tipo de informação, né, de que tipo de texto você vai compartilhar e ter o resultado. Isso é também algo relevante para ser pensado. Principalmente a questão de dados sensíveis, dados da empresa, não é recomendado que coloque, tá? Porque você consegue sim recuperar o histórico, não adianta você apagar ali a track do que você fez, sendo que você consegue fazer a redefinição de todo o histórico desde o dia que você criou aquela conta. Ou seja, se um atacante ele compromete ali aquela conta através de um phishing, uma engenharia social, ele vai conseguir ter acesso ali ao seu histórico de pesquisa. E se for um e-mail corporativo, ele vai conseguir ali ter mais dados sensíveis daquela empresa. Entendi. E pensando um pouquinho sobre LGPD, né? Tem a ver com a privacidade de dados, também é um ponto de preocupação, né? Hoje a LGPD é uma realidade, a gente já vê aí empresas sendo penalizadas por conta disso, do compartilhamento de informações sigilosas, né? Não há o sigilo do dado e essa interação com esse tipo de ferramenta também favorece penalidades nesse campo da segurança, né? Na LGPD. Isso tem fundamento pensar dessa forma também? Exatamente. A LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela bate na tecla principalmente da privacidade. Então, a partir do momento que o usuário está compartilhando ali informações internas, informações que podem prejudicar ele e a empresa, acaba entrando ali na LGPD. Ou compartilhando ali dados de outros clientes, né? E isso, a empresa ela também pode ser penalizada por causa disso. E um outro ponto, né, de preocupação é o uso intenso da ferramenta em si. Então, existe uma explosão do uso dessa ferramenta. E a partir dessa explosão, ela ganha uma visibilidade, né? Então, os ataques, os cybercriminosos vão fazer de tudo para acionar, tentar acessar. Então, existe também essa visibilidade das ferramentas, acaba atraindo os cybercriminosos. Isso também é uma realidade, né? Sim, exatamente. Então, da mesma forma que a empresa ela utiliza ali a inteligência artificial para benefícios próprios, para otimizar tempo, cybercriminosos vão otimizar o tempo dele ali para criar novos vetores de ataque e, consequentemente, invadir aquela empresa. Um cybercriminoso ele demora em torno ali de 6 meses a 2 anos ali para tentar invadir uma empresa direcionada. Entendi, legal. Bem, então um resumo. A inteligência artificial é uma realidade, né? Ela veio para ficar, veio para ser utilizada, traz consigo uma série de benefícios, uma série de vantagens, aceleradores, otimização do trabalho, mas isso tem que ser feito de uma forma criteriosa, né, com segurança. Então, cada empresa deve avaliar se o uso da ferramenta é algo que pode ou não prejudicar a empresa, os dados da empresa, mas sabemos que é uma realidade. A gente não vai... esse tipo de tecnologia ela não vai acabar, ela vai evoluir constantemente. E as empresas têm que saber utilizar isso da melhor forma possível. Acho que esse é um resumo bacana sobre esse tema, né? É bom, mas tenha cuidado e saiba informar, saiba conscientizar os seus colaboradores no uso correto de uma ferramenta como essa. É isso? Isso mesmo, exatamente. Muito bem, agradeço a todos mais uma vez por esse tempo. Ficamos aí, encerramos, né, a HLB Conecta dessa vez e espero novamente com a Red Belt, o William aqui, agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite. Espero que possamos ter outros encontros e estressar outros temas importantes aí da atualidade. Obrigado a todos e até a próxima.